Muito bem. Deixa eu ver. Ah, não. A sobrinha do Ricardo também, aqui pela primeira vez, não é? Como é que é o nome dela? Beatriz. Isso, seja muito bem-vinda. Não considere a igreja pelo padrão do Ricardo, não. Viu? Pessoal, aqui é gente boa, né? Ricardo é mais ou menos. Né, Ricardo? É. Muito bem, muito bem. Feliz de ver os irmãos aí, os rostinhos da nossa igreja. Queremos crer que estamos caminhando para o fim dessa pandemia, né? Para a gente voltar à vida normal, se Deus quiser. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar com que tipo de pessoa que você gosta de se relacionar? Já parou para pensar sobre isso? Acho que isso varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que querem se relacionar com pessoas que pensam igual a ela, né? Tem uma afinidade de pensamento. Eu acho que tem outras pessoas que gostam de se relacionar por afinidade de atividade mesmo, né? Tem aqui na nossa igreja, o pessoal gosta de andar de bicicleta. Então, muitas vezes as pessoas são muito diferentes, mas o que une é a bicicleta, ou a caminhada, ou o Muay Thai, né? Não discute com a Lucinéia não, viu, gente? Ela tem sempre razão, né, Luciano? Ela é fera no Muay Thai. Então, a gente muitas vezes se relaciona por afinidade de atividade. Muitas vezes a gente acaba procurando gente que pensa diferente da gente. Já viu aquela história que os opostos se atraem, né? E cada um muitas vezes tem um relacionamento, eu já tive gente que no início eu achava assim, não, essa pessoa não tem nada a ver comigo, e com o transcorrer do tempo a gente ficou amigo. Ou o inverso, pessoas com as quais você acha que vai ter um relacionamento e no transcorrer do tempo você vê que não tem liga aquele relacionamento. Mas se essa questão é difícil para a gente, eu queria convidar você a refletir um pouquinho sobre relacionamentos na época de Jesus em Israel. Quem que é o próximo daquelas pessoas que viviam na época de Jesus? Essa questão, meus irmãos, é extremamente difícil, complexa na realidade. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos terem uma dimensão do que nós estamos tratando esta noite. Em função da opressão cultural da Grécia sobre Israel, os gregos, pelos mestres judaicos, não poderiam ser considerados próximos. Em função da opressão militar do Império Romano dentro do Estado de Israel, também os judeus não poderiam ser considerados como próximos, como aqueles com os quais você podia se relacionar. Os fariseus, que é um ramo do judaísmo, consideravam que todo aquele que não era fariseu também não era seu próximo. Alguns mestres ensinavam que nenhum gentio, ou seja, todo aquele que não é judeu, poderia ser considerado como próximo. Outros mestres defendiam que os heréticos, delatores, renegados, publicanos, aquele que cobrava imposto em favor do Império Romano, mesmo sendo judeu, não poderia ser considerado como próximo. Os samaritanos, que era fruto da miscigenação do Reino do Norte, quando invadido com as nações que invadiram, também não poderiam ser considerados como próximo. Se alguém tivesse dívida com outro, o devedor não poderia ser considerado próximo do seu credor. E havia os mestres que falavam que o seu inimigo não poderia ser considerado como próximo. Resta quem, meus irmãos? Pouquíssimas pessoas que de fato poderiam ser consideradas como próximo. Eu não tenho dúvida que esse fato cultural que era amplamente absorvido pelo judeu na época de Jesus, fez com que Lucas escrevesse no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, 4 histórias. 4 histórias
totalmente diferente. E muitas vezes, uma primeira leitura deste capítulo pode perceber que as histórias estão completamente desconexas umas com as outras. Mas não. O capítulo 6 de Lucas narra a versão resumida do Sermão do Monte de Jesus. E ele tenta então reunir histórias que exemplifiquem o conceito do reino de Deus através de 4 histórias, e nós vamos ver parte dos versículos deste capítulo 7. Eu convido o irmão, a irmã, hoje ou amanhã, ler o capítulo 7 com calma, para você entender melhor ainda essas 4 histórias. A primeira história é de um centurião. Centurião era um comandante que tinha sobre sua ordem 100 soldados do Império Romano. Ele tinha um servo, esse servo estava ruim, à beira da morte. Quando ele ouve falar que Jesus está perto, ele se dirige a Jesus e diz o seguinte, Lucas capítulo 7, versos 6 e 7. Foi Jesus com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos disserem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Esse centurião, alguém que para a maioria dos judeus não poderia ser considerado como próximo, alguém com que você não poderia se relacionar, chamou a atenção de Jesus, e Jesus disse uma frase interessante: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. De fato, a fé daquele homem, ao perceber que Jesus tinha autoridade para curar o seu servo, mesmo à distância, chamou a atenção de Jesus e falou assim: eu nunca vi uma fé igual desse rapaz. E se você ler toda a história, que eu estou convidando a você fazer isso, você vai ver que o servo do centurião foi curado. Primeira história, um romano, alguém que não merecia relacionamento por parte do povo judeu. Segunda história é totalmente diferente, conta a história de uma viúva, no capítulo 7 também. Meus irmãos, a situação hoje nós vivemos num estado que tem INSS, né? Nem todo mundo é muito satisfeito com o que recebe muitas vezes da aposentadoria, mas tem um auxílio do Estado através da contribuição que você faz durante o seu tempo de trabalho. Na época de Jesus não existia INSS. Na época, as viúvas recebem de seus maridos o quê? A pensão, não é? Na época de Jesus não tinha pensão. Então, uma mulher viúva, se não tivesse filhos que ajudassem no sustento dela, ela muito provavelmente estaria condenada à miséria absoluta, ao ponto da igreja não se pronunciar sobre esse fato. E Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 1, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e do quê? Das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Realmente a situação das viúvas era desesperadora. Elas se tornavam pessoas invisíveis para a sociedade. Existem relatos de viúvas que morreram de fome, porque não tinham auxílio de ninguém. Jesus, quando sai do encontro dele com o centurião, vai para uma cidade chamada Naim. E nessa cidade, quando ele está se aproximando, vamos ler o texto, verso 12 do capítulo 7. Diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único, prestem bem atenção, do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: não chore, não chore. Depois aproximou-se e fez o que, meus irmãos? Ele
tocou no caixão. Preste bem atenção nesse detalhe. Ele tocou no caixão. Ele tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, só o fato de nós estarmos falando sobre um milagre de ressurreição de alguém que estava morto é algo que chama muito a atenção. Mas existe uma característica nesse texto que muitas vezes passa desapercebido. O texto fala que Jesus fez o que no caixão? Ele tocou o caixão. E dentro da lei judaica, se você encostasse no caixão, você se tornava uma pessoa o quê? Impura. E os mestres, aqueles que ensinavam, que tinham serviços sacerdotais, estavam impedidos de realizar qualquer tipo de trabalho enquanto não passasse o tempo de purificação de cerca de 7 dias. Jesus vai lá e toca o caixão. Só o que Jesus, e ele não tocou, você não tem nada para fazer, encostou para escorar, não, ele tocou de forma proposital. O que Jesus quis passar para aquelas pessoas era: olha, vocês acham que ao tocar no caixão eu fico impuro? Eu quero mostrar que a lógica do reino de Deus é completamente diferente. Eu tocando no caixão, o filho daquela viúva que estava morto, que é ressuscitado, restaurado. Não sou eu que fico impuro quando eu toco, é quem eu toco que fica puro. Meus irmãos, essa é a segunda história. Jesus veio inverter a lógica do reino de Deus. Para uma mulher sem valor nenhum, uma viúva, com um único filho que estava morto. A terceira história, pode parecer que você, a princípio, vai discordar. Nós vamos falar de João Batista. E você fala assim: não, pastor, João Batista não é uma pessoa com a qual os judeus não o queriam considerar como próximo. Será? Qual a mensagem de João Batista, qual que era? Vocês lembram? O resumo do sermão de João Batista: arrependimento, não é isso? Olha, se arrepende porque o reino dos céus está próximo. Mude sua vida. Isso de fato trouxe algumas pessoas para próximo de si, mas a grande maioria tinha a versão assustadora de João Batista. A mensagem dele confrontava a questão do pecado dentro de Israel. Tanto é que nesse mesmo capítulo nós vemos algo muito interessante. Mas antes, é muito interessante que João Batista, além de ter batizado Jesus Cristo, de ser seu parente, ele faz uma das declarações mais importantes narradas na Bíblia acerca de Jesus. Lá em João capítulo 1, quando ele está batizando, Jesus se aproxima, ele aponta para Jesus e fala assim: vejam, o que ele fala? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A despeito disso, meus irmãos, como nós falamos, nem todo mundo gostava do jeito de ser, de viver de João Batista, do conteúdo da sua mensagem. Lá no versículo 33 do capítulo 7, diz o seguinte: Jesus Cristo falando para a multidão que estava seguindo ele: veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês fizeram o quê? Ele tem demônio. É isso mesmo. A liderança judaica acusou não somente de Jesus de ser um endemoniado. Quando ele expulsou o demônio, o que eles falaram? Ele expulsa pelo próprio Beelzebú, não é isso? Quando eles perceberam o conteúdo da mensagem de João Batista, eles falaram assim: não, esse negócio de arrependimento, esse cara está endemoniado. João Batista de fato não era bem quisto pela maioria das pessoas, mas especificamente neste contexto, João Batista é invadido por algo que eu falo que todo cristão que tem mais tempo de vida cristã já viveu: a questão da crise espiritual. João Batista estava preso.
E os seus discípulos mantinham contato com ele. E eles foram lá e falaram assim: o João Batista, Jesus Cristo hoje curou o servo de uma pessoa. Ele falou: que beleza, quem que é? Será que eu conheço? É o servo de um centurião. Aí João, mas de um centurião? Da expressão, da opressão sobre o nosso povo? Ele não tinha outra pessoa para curar? Daqui a pouco chega outro e fala assim: João Batista, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, que beleza, mas ele tocou no caixão. Aí João, não é possível, ele tocou no caixão, ele não sabe que não pode? Será que eu estava certo em relação a Jesus Cristo? Será que de fato ele é o Messias que nós estamos esperando? Diante do que vocês estão falando, eu estou com certa dúvida. Olha o que o texto bíblico fala sobre isso. No capítulo 7, verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. Que todas as coisas? A cura do servo, né? E a ressurreição do filho. E como foi? Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Eu estou na dúvida. Eu não sei mais se aquilo que eu disse a seu respeito, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se de fato é verdade isso. Eu estou na dúvida. Eu não tenho mais certeza. Muito bem. Jesus, quando ouviu isso, deu a seguinte resposta para os discípulos. Vejam o versículo 21 do mesmo capítulo. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz, prestem bem atenção como é que era a situação do coração de João Batista. E mandou um recado, uma indireta para João: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Tipo assim: João, meu amigo, meu querido, eu vim inverter a lógica desse mundo mesmo. Eu vim trazer uma novidade de vida para a humanidade. Você não devia estar escandalizado com isso, você devia saber disso. Muito bem. Terceira história. Primeira do centurião, segunda da viúva, terceira de João Batista. E a quarta e última história. Eu não sei se quem já aqui teve a oportunidade de ir numa festa daquelas festas bem chique, sabe? Que no convite está escrito assim: traje a rigor, né? Ou passeio completo. Uma vez eu recebi um negócio, eu fui pesquisar o que era passeio completo, que eu não sabia, né? Tem que ser assim, esticadinho, bonito, não pode ser avacaiado não. E você chega na festa, os garçons todos muito bem alinhados, servindo taça de champanhe, com uma orquestra tocando Beethoven, né? Um negócio assim bem elegante, as mulheres elegantérrimas, os homens de terno, e aquele negócio todo chique, uma decoração linda, e de repente aparece um sujeito lá de camiseta Hering, daquelas camisetas que põe debaixo da blusa, furada de tão velha que estava, né? Uma bermuda meio atrapalhada, um chinelo havaiana no pé e com pedaço do prego que ele, a chinela havaiana é tão velho que parece o prego que ele usou lá para remendar a chinela havaiana. Você olha assim: gente, que sujeito é esse? Esse sujeito não é dessa festa. Não pode ser. Ele é o quê? O famoso penetra. É mais ou menos sobre um penetra numa festa que conta a quarta história. Vamos ler capítulo 7, verso 37 de Lucas. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Simão, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, leia-se, uma prostituta, trouxe um frasco de alabastro com perfume
e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Queridos, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que a primeira coisa que Simão, quando viu aquela situação, falou assim: quem foi que deixou essa mulher entrar na minha casa? Que os vizinhos vão o quê? Pensar de mim, não é, Lucinéia? É isso mesmo. Que os vizinhos vão pensar de mim vendo essa prostituta dentro da minha casa? Ao que tudo indica, Simão era líder, tinha uma situação financeira privilegiada para a época. Ele pensou: aquele escravo que tinha que tomar conta de quem entra e quem não entra. Ele vai ver o que vai acontecer com ele depois que Jesus foi embora. Eu acho que a primeira sensação que ele teve foi essa: o que essa mulher está fazendo dentro da minha casa? Mas o texto bíblico não fala que Simão, no versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, Jesus, disse a si mesmo: olha só, se esse homem é Jesus, fosse profeta, o que ele está afirmando? Jesus não é profeta. Saberia quem nele está tocando, quer dizer, em mim ela não toca. E que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Muito bem, o que aquele homem chamado Simão não sabia? Que Jesus de fato era profeta e conhecia não somente o coração daquela mulher, a situação daquela mulher, mas também dele próprio. E no versículo 40, Jesus olha para ele e fala assim: Simão, tenho algo a lhe dizer. E a estrutura gramatical do grego, a conversa entre os dois, meus queridos, foi em aramaico, que era a língua comum entre os judeus da época. Mas Lucas escreve o seu evangelho em grego. E essa estrutura, Simão, tenho algo a lhe dizer, é uma forma dura de chamar a atenção de uma pessoa. É como se a gente tivesse: ô fulano, presta atenção aqui. Que negócio é esse? É esse sentimento que está carregado a frase na estrutura gramatical do grego. Tanto é que Simão olha para ele: dize, mestre, disse ele. E Jesus começa a contar uma história muito interessante. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários, denário é unidade monetária para um dia de trabalho, o valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Ganhava-se 1 denário. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amarás? O amará mais? Perdão. Qual deles o amará mais? E é muito interessante, meus irmãos, que no aramaico não existe a palavra gratidão. Não existe. Porque talvez a lógica seria: qual deles será mais grato? Mas gratidão para o povo judaico é uma obrigação tal na cultura que não existe o termo gratidão na sua língua. Por isso, qual deles amará mais? É interessante, meus irmãos, que da mesma forma que hoje em dia nós temos regras de hospitalidade, você chega na casa de uma pessoa, qual a primeira coisa que você faz? Como é que é? Não, a primeira coisa é álcool gel, né? A primeira coisa é álcool gel. A segunda, não é café não, gente, é dar a senha do Wi-Fi. Né? Segunda coisa, senha do Wi-Fi. Terceira, é o café, se for mineiro, ele não é nem água, é café com pão de queijo. Né? Não é isso? Não existe regra de hospitalidade. O Reinildo disse bem: primeiro álcool gel, segundo a senha do Wi-Fi, terceiro um cafezinho com pão de queijo. Muito bem, queridos, existiam regras de hospitalidade entre os judeus, e eu vou compartilhar com os irmãos, para que os irmãos possam entender essa história louca dessa mulher que se assentou de forma, a gente não sabe como ela entrou na casa e fez o que fez com Jesus. A primeira dela é que nós moramos hoje numa cidade com asfalto, os passeios tudo arrumadinho,
boa parte, né? Não tem terra, todo mundo de sapato, eu brinco, todo mundo com tênis pé paroel no pé, né? Com aquele negocinho para não ter chulé. E aí a gente não precisa lavar os pés quando chega na casa das pessoas. Mas na época de Jesus não era assim. As pessoas andavam nas ruas empoeiradas. E a primeira coisa que você fazia quando entrava na casa de uma pessoa e a pessoa queria receber bem você, ela dava água para você lavar as mãos e os seus pés. Na casa das pessoas mais abastadas havia um escravo que tinha a função de lavar os pés dos hóspedes. Lembra da história quando Jesus pegou uma toalha, pôs na cintura e foi lavar os pés dos discípulos? Muito bem, era regra você proporcionar um conforto para a pessoa dentro da casa, já que ela vinha da rua, não tinha sapato, tinha sandálias. A segunda regra era fornecer para a pessoa óleo para que ela pudesse hidratar as mãos, a face do rosto e o cabelo. Ok? Essa era a regra. Pensa que nós estamos numa terra árida, quente para chuchu, e que as pessoas precisavam então de uma certa hidratação. Não tinha hidratante fator 60 na época, tinha o óleo. Então você proporcionava um óleo para que as pessoas pudessem se hidratar. E a terceira, quando você considerava aquela pessoa alguém importante, a presença dela era importante na sua casa, você dava um beijo naquela pessoa. Lembra do texto quando fala do ósculo santo? É esse beijo. Ok? Muito bem. Vejam bem o que aquele fariseu fez com Jesus. Aquele fariseu não foi movido para convidar a Jesus por admiração. A gente não sabe o que estava no coração dele, mas a atitude dele demonstra que ele tinha outro interesse com Jesus. Talvez descobrir alguma coisa de errado em Jesus para que pudesse acusá-lo. O fato é que Jesus olha para aquela mulher, fala com o fariseu a partir do verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, o dono da casa, o fariseu que estava dando o jantar: vê essa mulher? Simão, presta atenção, eu entrei em sua casa, mas você não deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. É muito interessante a gente, conhecendo a questão da cultura judaica, entender um pouquinho melhor essa história. Em função disso, Jesus faz uma declaração muito interessante no versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E mais na frente fala assim, sua fé te salvou. Queridos, nós não estamos falando aqui, tratando na questão teológica, que ela era mais pecadora ou menos pecadora do que Simão. Não é isso que está falando o texto. O que o texto está falando é que aqui é da questão da consciência que cada um tinha sobre si. Aquela mulher tinha plena consciência que ela era pecadora. E ela via a possibilidade de restauração e transformação na vida dela através do contato direto dela com Jesus. Já aquele homem, Simão Pedro, carregava sobre si o peso da arrogância, do preconceito e do orgulho. Queridos, o reino de Deus inverte completamente a lógica deste mundo. Aos olhos de Deus, o digno de dó era Simão e não aquela mulher. Queridos, 4 histórias completamente
aparentemente desconectas. A primeira fala de um servo de um centurião, a segunda sobre um filho de uma viúva, que a gente não sabe nem o nome dela. O terceiro de um profeta preso, desprezado pela população, em profunda crise espiritual, crise de fé. E a terceira de uma prostituta que entrara de forma sorrateira em uma festa sem ser convidada. Queridos, vocês já devem ter visto que a Bíblia tem em cima dos textos, normalmente em negrito, um título. Vocês sabiam que esse título não faz parte do texto original. Tanto é que você pega as versões, os títulos são diferentes, porque quem dá esses títulos são os editores. Eu queria muito, meus irmãos, que algum dia algum editor colocasse no capítulo 7 de Lucas o seguinte título: Histórias de Compaixão. Histórias de compaixão. Aparentemente não parece, meus irmãos, mas Lucas está contando aqui 4 histórias de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é a capacidade que eu tenho, ou que você tem, de sentir a dor do outro como se fosse sua. É como doesse em nós a dor do outro. Entre as palavras que caíram em desuso na nossa sociedade atual, compaixão está lá, entre elas. Ela está guardada num canto, nos dicionários mentais que nós não usamos, empoeirados na prateleira daquilo que nós não mexemos. Compaixão, sentir a dor do outro como se fosse minha. Queridos, o questionamento que eu quero trazer para a nossa igreja hoje é: será que quando ouvimos esta palavra, nos percebemos uma comunidade de compaixão? Uma igreja que sente a dor do outro? Porque Jesus quis se relacionar com 4 pessoas que ninguém mais queria se relacionar com ela. Porque Jesus teve compaixão do servo do centurião, do filho da viúva que havia morrido, de um profeta preso que estava prestes a ser decapitado em crise espiritual, e de uma prostituta desesperada, procurando transformação em sua vida. Queridos, como está a nossa compaixão pelos de fora, pelos que não fazem parte da nossa turma? Qual que é o conceito que Poços de Caldas tem em relação a essa igreja no que se trata a compaixão? Será que em algum momento a dor do outro dói em nós? Porque vivemos uma diferença tão grande entre as opções de Jesus e as que estamos fazendo enquanto igreja de Jesus Cristo. Tem algo que está me incomodando, talvez me incomodando mais pela responsabilidade de ser pastor dessa igreja, porque nós desenvolvemos essa logomarca. Cristo, nosso alvo. E eu fico pensando, meus irmãos, e tenho refletido muito, até que ponto isso é verdade para a nossa igreja. Até que ponto essa logomarca realmente representa aquilo que queremos ser e viver. Porque quando eu olho para a questão da compaixão, meus irmãos, desculpe, eu não me percebo como participante de uma igreja que tem compaixão pelo outro. Jesus não teve compaixão somente por essas 4 histórias, não, esses 4 personagens. Vocês se lembram da mulher samaritana? Uma mulher com uma vida completamente torta, ele transformou a vida daquela mulher. Jesus teve compaixão por aquele que traiu ele, Pedro. Quando Jesus ressuscitou, ele fala assim: vai lá, diz a Pedro que eu ressuscitei. Especificamente Pedro tinha desistido de tudo. Chega um momento que Pedro fala assim: eu vou pescar, vou largar esse negócio. Jesus fala assim: vai lá, avisa que eu ressuscitei. Jesus teve compaixão, meus irmãos, de todos pelos quais passaram por ele, cegos, coxos, desvalidos, endemoniados.
paralíticos. Teve compaixão. Pessoas que eram renegadas, pessoas que eram desprezadas. Jesus se compadeceu deles. Qual é a razão da nossa igreja não ser reconhecida como um povo que vive compaixão? Qual é a medida da nossa compaixão para aqueles que conhecemos e que caminham a passos largos para a perdição? Qual é a compaixão nossa para aqueles que são diferentes de nós? Os excluídos, os presos, os que foram abandonados em asilos, os que estão abandonados em orfanatos, aqueles que estão entregues à própria sorte nos hospitais. Qual a nossa compaixão para aqueles que pensam diferente de nós? Qual o significado de compaixão para você? Qual a medida de compaixão nossa em relação ao que Jesus fez pelo próximo? Meus irmãos, isso tem me incomodado muito. Nós somos um povo festeiro, glória a Deus por isso. Então um negócio que eu gosto é de festa. E lá em casa, tem dia que eu tenho que jogar água nos irmãos aí, porque não vai embora não, tem que dormir. Aí eu pego a mangueira lá, começo a jogar água assim para ver se cair na pessoa, a pessoa desconfia que está na hora de ir embora. Eu já falei uma vez com a Luciana, vão deitar que o povo quer ir embora. Queridos, eu recebo os irmãos na minha casa com uma alegria muito grande. Uma alegria que os irmãos não têm dimensão da alegria que é, para mim e para minha esposa, receber os irmãos em nossa casa. Mas se eu falar que vai ter um churrasco sábado que vem lá em casa, nós temos que fazer uma lista de espera, porque dá confusão, não cabe todo mundo. Mas se eu falar que a gente precisa fazer uma visita para o presídio, para expressar compaixão por aqueles que estão abandonados, eu tenho minha dúvida se a gente consegue levantar um número de pessoas que seja interessante. Queridos, qual a nossa medida de compaixão? Como você sente a dor do outro? É muito mais fácil na nossa sociedade a gente excluir o outro, fechar a porta do nosso coração para o outro e não sentir a dor do outro. Compaixão é uma palavra desgastada. Do jeito que a nossa língua é volátil, que vai se renovando, provavelmente no futuro vão criar uma outra palavra para que passe essa expressão de dor do outro em nosso coração, porque não somos um povo que tem compaixão, principalmente para os esquisitos. Entra aqui um drogado, um bêbado, uma pessoa suja, mal cheirosa. Qual o tipo de compaixão que nós temos por aqueles que não se parecem conosco? Em qual medida, quanto Igreja de Jesus Cristo, estamos dispostos a rever os nossos conceitos e sermos um povo que é reconhecido como um povo que tem compaixão pelo próximo? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: nessa nova vida em Cristo Jesus, né? Nessa nova vida expressa a partir do reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Já não há diferença, entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, e aí prestem bem atenção, meus irmãos, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Queridos, o desejo do meu coração é que a gente se permita
a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos rever nossas prioridades. Rever nossas prioridades enquanto igreja, rever nossas prioridades enquanto cristão, rever nossa prioridade enquanto declarantes que somos parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Nós não podemos ser igreja de fato, nós não podemos ser chamados discípulos de Jesus, nós não podemos ser chamados de cristão se não tivermos compaixão por aquele que ainda não conhece Jesus, por aquele que é diferente, por aquele que ainda não experimentou a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Que isso seja um norte para a vida desta igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria agradecer muito a presença de todos os irmãos, mais uma vez aos nossos visitantes. Deus abençoe sua vida. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto. Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Pai, não por nossos méritos, não por nossas qualidades, mas a partir da ação do Teu Espírito sobre a vida desta igreja. Faz essa igreja uma expressão viva de compaixão pelo perdido, por todos aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não Te conhecem, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra lida, refletida. Guarda ela em nossos corações. Pai, nos ajude a sermos um povo parecido com o Senhor. Parecido com o Senhor também na compaixão. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, estaremos aqui prestando culto ao Senhor até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Excelente semana.